Paz e graça, Deus nosso Senhor, Deus Pai, eu vos abençoo com todas as bênçãos do céu e com a paz de Cristo no nome de Jesus. A todos estes que estão comigo, a todos aqueles que abrirem esta mensagem e derem um like e escreverem-se, o Senhor está com eles no nome de Jesus. E mesmo aqueles que não souberem dar o like, que não souberem, o Senhor sabe quais são os motivos e as razões, mas amados, não fiquem intimidados, porque a palavra do Senhor é para todos. Ele entregou-se na cruz para todos nós. Amém. E nós hoje vamos ter aqui uma lição que vai nos levar a um pensamento do ódio e do amor. Portanto, eu quero entregar todos os meus amados amigos em Cristo Jesus, de longe e de perto, ao Senhor. Os meus familiares, os nossos netos, aqueles que os têm, quero entregar no altar do Senhor esta leitura bíblica, para que o Senhor trabalhe no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma, e que limpe do nosso coração todo o ódio, todo o espírito de inveja, se é que existe em alguns corações, porque o Senhor não se agrada, amados. Por isso, eu entrego esta meditação no altar do Senhor e quero pedir ao Espírito Santo que esteja conosco para nos revelar a sua palavra e pedir para que o Senhor nos guarde e nos livre do maligno e nos afaste desses maus pensamentos. No nome de Jesus, eu quero orar por todos aqueles que estão comigo para que o Senhor os abençoe em todo o tempo, onde eles colocarem as suas mãos, que sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Amados, nós hoje vamos ter uma leitura bíblica que vai nos levar a um pensamento da inveja, que corresponde a amor e ódio. A inveja vem, o que é que quer dizer a inveja? A inveja vem do ódio. A pessoa não gosta da outra pessoa, por isso transforma-se em inveja. Amados, nós hoje a nossa leitura encontra-se em 1 Samuel 18, do versículo 5 ao 15. E o 5 começa por dizer: saía David aonde quer que Saúl o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saúl o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saúl. Besquito, era amado, era o cântico das mulheres indigna a Saúl, porque eles foram à batalha contra os filisteus. Sucedeu, porém, que vindo Saúl e seu exército voltando, também David de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saúl, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternamente, diziam: Saúl feriu milhares, porém David os seus 10 milhares. Então Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a David, e a mim somente milhares? Na verdade que lhe falte, senão o reino? Na verdade só lhe falta o meu reino. O que é que lhe falta? Se elas estão a elogiá-lo tanto, então eu vou perder o meu reino. Foi o pensamento de Saúl. Naquele dia em diante, Saúl não via a David com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saúl, que teve uma crise de raiva em casa. E David, como nos outros dias, delinhava a harpa. Saúl, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a David na parede. Porém David se desviou dele por 2 vezes. Saúl temia a David,
porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. O Senhor retirou-se de Saul porque ele criou ódio no seu coração. Ele criou ódio, tinha ciúmes, tinha raiva. Então, onde está ódio e raiva, o Senhor não está no coração, não está com essa pessoa. E o Senhor permitiu que ele fosse apoquentado com espírito maligno para que ele só se acalmava ao som da música, ao tocar da música de Davi. Mas antes disso, ele queria matar Davi. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas milhares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Aqui, Saul começou a ter medo de Davi. A inveja, há pessoas que têm inveja da outra, têm medo delas terem sucesso, delas serem felizes, delas conseguirem qualquer estatuto na vida, terem uma família bem disciplinada, uma família amada. Há pessoas que têm inveja, que têm ódio. Então o Senhor não pode reinar nesse coração. E são apoquentadas cada vez mais, com tristeza, com amargura, com desilusão. Por isso, amados, que nós possamos tirar desta palavra uma boa meditação. E temos que ter muito cuidado. E a palavra de Deus diz, se tiveres que guardar, guarda o teu coração, para que dele jorre coisas boas e não os más, porque dele jorra a água da vida. Amados, aqui o livro do Pão Diário leva-nos à solução para a inveja. Como nós lemos aqui em 1 Samuel 18:9, naquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita, com ciúme, com dúvida. Aqui a escritora diz, enquanto cuidava dos meus netos, perguntei-lhes o que havia feito no fim de semana anterior. Bernardo, de 3 anos, relatou, esbaforido, que ele pôde dormir na casa dos seus tios e comeu sorvete, foi num carrossel e assistiu um filme. Depois foi a vez de Samuel, de 5 anos. Ele simplesmente disse, acampei. Você se divertiu? Perguntei-lhe. Não muito, ele respondeu, desanimado. Ora bem, aqui 2 irmãos, 2 crianças. O mais novo, todo contente, contou a sua história, esteve feliz. E o mais velho foi acampar com o pai, esteve sempre com o pai. E a avó perguntou-lhe e ele disse, acampei. Então, e disse isto desanimado. Mas Samuel esqueceu-se do quanto se divertiu acampando com o seu pai. Quando ouviu o seu irmão contar empolgadamente sobre o seu fim de semana, todos nós incorremos na inveja. A escritora diz, até uma criança tem inveja, tem ciúme. O rei Saul cedeu ao monstro de olhos verdes. Quando o louvor que Davi recebeu excedeu o que ele próprio havia recebido. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. 1 Samuel 18:7, como nós lemos. Saul ficou indignado e daquele momento em diante começou a olhar para Davi com suspeita. Ele estava tão enraivecido a ponto de tentar matar Davi. Deus nos deu muitas bênçãos, incluindo a vida abundante, aqui e a promessa de da vida eterna vindoura, depender do auxílio do Senhor e nos firmarmos nele com gratidão, pode nos ajudar a vencer a inveja.
Se nós nos aproximarmos com gratidão ao Senhor, Ele ajuda-nos a vencer e afirmarmos nele. Ele ajuda-nos com gratidão e pode-nos ajudar a vencer essa coisa, essa inveja, no nome de Jesus, que não nos faz bem, não faz bem a ninguém, amados. Por isso eu vos deixo com esta palavra, com esta mensagem. Eu vou terminar com agradecimento a Deus pela vitória que Ele hoje deu de livramento na minha casa e na minha família. Obrigada, Senhor, pelo livramento que Tu deste aos meus irmãos, aos meus amigos e aos meus conhecidos. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que estão em aflições e desespero e com tristeza no seu coração. Obrigada, Senhor, por Tu vais ao encontro deles. Tu és o pronto socorro para todos. Pai querido, consola todos aqueles que estão abatidos e tristes da alma e do seu espírito. Mas eu quero te pedir, Santo Espírito, que Tu arranques esse agrilhão do seu coração, do ódio, da inveja, porque isso traz doença, isso afinha as pessoas e não são felizes. Por isso, Pai, eu entrego todos aqueles que estão com esse problema e repreendo esse espírito de ciúme que se acumula na vida, no coração dos seres humanos. Em nome de Jesus, eu oro por salvação de vidas, eu oro por Israel. Senhor, liberte Israel das mãos dos inimigos, porque é o Teu povo, é terra santa. Pai, quero orar a favor de todo Israel, para que ele seja liberto. No nome de Jesus, eu quero entregar todos os meus amigos em Cristo, para que em concordância na oração pelas nações, que elas cheguem ao céu com perfume, como cheiro suave. Em nome de Jesus, eu vos abençoo, amados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus permitir. Amém? E graças a Deus.